Você sabe o que é uma distorção cognitiva? O que é isso? Já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Isso é um tema muito importante que a lição vai trazer pra gente nessa semana. Vem comigo! E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez. Aonde? Fala comigo, canal Vira Crente, isso aí, o canal do jovem adventista, do jovem cristão, pra gente estudar a lição da escola sabatina, para trazer aqui de uma maneira simples e fácil para você entender. E é muito gostoso estar aqui com você, estudando. Já peço a você para fazer o quê? Se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo. Também, se você quiser comentar aí, fica à vontade, que a gente fica muito feliz em estar respondendo o seu comentário. Como de costume, nós temos os nossos abraços. Sempre estamos mandando abraço aí para os nossos inscritos. E hoje tem alguns abraços aí. Vamos lá. O Jairo, ele é lá de Santa Catarina. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe você aí, meu saleiro. Temos um abraço também para o Donizete. O Donizete, ele está pedindo um abraço para a missão Aricobé, na Bahia, e para os jovens que estão fazendo parte desse grupo lá. Um abraço para vocês aí, meus saleiros e minhas luminárias da Bahia. A Denise, ela está em Colônia 13, Sergipe. Olha que bacana. Um abração para você também. Um abraço para a Tatiana, ao grupo de jovens sétimos da Igreja Adventista do bairro Novo Distrito de Barbacena. Um abração para todos vocês, meus saleiros. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Também a Aloísa. A Aloísa é de Genipapo, em Jacobina, Bahia. Um abraço à galera da Bahia aqui, ó, representando. Um abração para todos vocês. Já morei na Bahia quando eu era pequeno, hein? Então, um abraço para os jovens da Central de Capanema, especialmente para Francisca e as filhas dela, o Samuel, o Levi, Josué, Sidney e para o distrital jovem aí, o Kevin. Deus abençoe muito vocês. E o Odair está em Diadema, São Paulo. Um abraço para todos vocês, meus saleiros, minhas luminárias. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Só um detalhe, eu esqueci de avisar aqui no comecinho lá. Eu disponibilizei um vídeo contando o meu testemunho. Lembra que eu falei aqui? Algumas pessoas pediram, comentaram, pedindo que a gente fizesse um vídeo sobre esse testemunho. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá ok? Vamos para a nossa lição? E o tema da nossa lição dessa semana é distorções cognitivas. O nosso texto-chave, ele está em Filipenses 4, vai do verso 6 até o verso 13. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre Filipenses também, nós vamos dar continuidade. Daqui a pouco a gente fala sobre o texto. Vamos para a nossa tirinha. Nós temos na tirinha aí um jovem, e esse jovem está entregando alguns panfletos. E uma moça, ela recebe esses panfletos, e o que está escrito aí? Vidas desequilibradas importam. Já falei semana passada, né, que a lição traz algumas coisas bem do cotidiano, e durante muito tempo, né, vidas pretas importam, rolou aí esse slogan, e aqui ela traz num contexto de vidas desequilibradas. Nós temos que cuidar sim da nossa saúde mental. Muitas vezes nós achamos que estamos bem, mas estamos desequilibrados em algum ponto. Por exemplo, as distorções cognitivas. O que é distorção cognitiva? São pensamentos negativos ou exagerados que eu monto na minha cabeça. Eu carrego isso comigo. Deixando claro aqui que a lição dessa semana, eu até comentei aqui em casa, que ela é bem psicológica. Então, não sou psicólogo, mas eu procurei estudar, procurei ouvir alguns psicólogos para a gente poder trazer aqui o resumo para vocês. Vamos imaginar essas distorções cognitivas. O que é cognitivo? Eu olhar e eu conseguir assimilar aquilo, conseguir separar, conseguir entender aquilo ali. Bom, vamos dizer que eu coloque um óculos. E esse óculos, cada um vai enxergar de uma forma. Um vai enxergar laranja, um vai enxergar sujo, um vai enxergar cada um de um jeito. Essas distorções, digamos que possa ser esse óculos que nós colocamos e não traz a verdadeira realidade do que é. A lição vai se aprofundar nisso, eu espero que realmente a lição possa te ajudar, como me ajudou bastante também. Todos nós estamos propensos a essas distorções cognitivas. O que é essa distorção cognitiva, como nós falamos, né? Os pensamentos negativos que nós temos ou exagerados. Ah, ninguém gosta de mim. Fulano não gosta de mim. Ah, eu não vou dar certo nisso, eu não vou conseguir aquilo. A gente já precipita. Vou dar um exemplo para você. Dá uma olhada nesse desenho aqui que eu vou colocar para vocês. Esse desenho aqui, eu que fiz, tá bom? Não sou nenhum Michelangelo, não sou nenhum Da Vinci. Foi eu que fiz esse desenho, mas você vê que é um carro. É um carro, tá aí. É um carrinho mais antigo, duas portas, né?
Tá aí o carrinho, beleza. Você viu e você já entendeu o que é um carro. Agora eu vou colocar um outro desenho. Olha esse outro desenho, aí só tem um C. Esse desenho ele está incompleto. Quando você olha isso daqui, o que você pensa? Ah, ele estava desenhando aí uma lua, ele estava desenhando uma laranja, uma bola. Ou seja, a sua mente já vai começar a querer adivinhar o que eu estava desenhando. Na verdade, o que eu pensei quando eu comecei esse desenho era desenhar uma bola. Mas você entendeu? Quando nós vemos algo incompleto, ouvimos alguma coisa, a gente já quer adivinhar. E isso começa a trazer as distorções para dentro dos nossos pensamentos. Sabe, Jesus ele veio para trazer liberdade. E conforme os meus pensamentos estão, conforme as quantidades de distorções que eu tenho, isso vai dizer o quanto eu estou precisando da minha liberdade. Qual é o peso dessa liberdade na minha vida. Lá em João fala que conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero deixar bem claro, a gente vai falar isso durante o restante da lição, que Deus ele pode mudar, ele pode nos ajudar. Só que Deus também colocou nesse mundo os psicólogos, os psicoterapeutas, pessoas que estudaram, que Deus deu a inteligência para poder nos ajudar. Então, estou falando isso aqui desde o começo. A ajuda profissional, ela é muito importante. Então, Jesus veio aqui para nos libertar, para nos salvar, para dar uma mente saudável. E aí, quais são as distorções que você passa? Você já conseguiu analisar algum aí? A lição vai trazer isso pra gente. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Passa pela sua cabeça milhões de pensamentos por minutos, por horas, e você fala comigo, Beto, como que eu vou controlar os meus pensamentos? O inimigo ele trabalha da seguinte forma, olha só, você não tem controle sobre o que você vai pensar, mas a Bíblia fala o contrário. Pega essa visão, hein? O que fala que nós devemos ocupar a nossa mente lá em Filipenses 4:8? Só com coisas boas. O nosso corpo e a nossa mente, elas estão ligadas. Lembra que nós já comentamos isso aqui em outras lições desse trimestre? Se a sua mente não está boa, o corpo não está e vice-versa. Por exemplo, olha como é que o pensamento tem força. Quando você está nervoso, irritado, como é que você fica? Não. Você fica cara feia, seus músculos enrijecem, tem gente que sente dor de cabeça, tem gente que sente dor de estômago. Cada um reage de uma maneira. Agora, quando você está felizão, tranquilão, paz e amor, você relaxa, seu coração está ali batendo tranquilamente. Então tem poder. Muitas vezes o pensamento vai vir, alguns vão fugir do seu controle, mas quando ele chegar, esse pensamento ruim, você vai poder perceber esse pensamento e mudar o pensamento. E aí que entra a palavra de Deus, né? Tudo que é bom, tudo que é útil, que ocupe a sua mente, como nós falamos. Então você tem que proteger a sua mente. Como eu falei aqui, a ajuda de um profissional vai te ajudar muito, mas você realmente viver com Deus, isso vai mudar. Lembra na lição passada que nós comentamos que nós somos aquilo que nós vivemos? A nossa mente, ela vai brotar, ela vai frutificar aquilo que você está alimentando. Se você está alimentando com coisas ruins, só vai vir fruto ruim. Agora, a partir do momento que você começa a viver com Jesus, olhar para Jesus, você vai começar a se parecer com Ele, pensar como Ele. Pegou a visão? Você está ligado, você está ligada que o grande conflito é uma luta pela nossa mente. Então o inimigo vai fazer de tudo para destruir a sua mente, Deus vai fazer de tudo para que sua mente volte para Ele. A partir disso, todos os pensamentos que nós alimentamos, eles vão ditar o nosso futuro. E a lição traz para a gente alguns aspectos dessas distorções cognitivas, ou seja, falsos pensamentos. Eu vou usar aqui a lição, porque eu não decorei todos, e como eu disse para você, eu não sou psicólogo, pelo contrário, não entendo nada desse negócio, mas eu estudei, eu pesquisei e conversei com algumas pessoas. Vamos lá. Nós temos um pensamento dicotômico ou polarizado. O que é isso? É o tudo ou nada, é o 880. Ou você está muito nervoso, ou você está muito calmo. Isso atrapalha muito a gente, é um falso pensamento. Nós temos também aqui a generalização e a rotulação, essas se parecem muito. É concluir a partir de alguma coisa, de um fato isolado. Ah, um dia não deu certo aquilo ali, a partir daquilo ali eu já tenho uma negatividade, eu nunca mais vou dar certo naquilo, você já começa a criar isso na sua cabeça. Leitura mental. Lembra que eu falei lá do desenho que você já pressupõe o que vai ser? A leitura mental é quando alguém está falando alguma coisa, você já quer saber o que a pessoa está falando, você já quer concluir. E eu passo muito por esse também, né? O 880 também, mas vamos lá. Vamos Deus mudar esse negócio da gente. Temos a atribuição de culpa.
Tudo é culpa sua, nunca é culpa de ninguém. Ah, eu sou culpado disso, eu sou culpado daquilo, isso não deu certo por minha culpa, o meu relacionamento não tá dando certo por minha culpa. Ei, parou, pisa no freio aí, tira essas coisas da sua cabeça. Um outro aqui que eu achei bem interessante é o raciocínio emocional. Raciocínio emocional. Eu tomar decisões a partir do que eu estou sentindo. Se eu estou triste, eu vou tomar uma decisão em cima da minha tristeza. Se eu estou muito eufórico, eu vou tomar uma decisão em cima da minha emoção. A gente tem que ter cuidado com isso também. Filtro mental negativo, ou seja, nada vai dar certo, não vou conseguir fazer nada. E tem a afirmação do tipo, deveria ou tenho que. Ou seja, isso também gera a culpa. Nossa, mas eu deveria ter feito isso. Ah, por que eu não fiz aquilo? Então, essas são algumas distorções cognitivas que acabam destruindo a sua vida, meu jovem. E muitas dessas distorções aqui são coisas da sua mente. Por isso, eu volto a repetir, vou bater nessa tecla, você tem que buscar lá Filipenses 4:8, fazer dele parte da sua vida. Você tem que buscar a ajuda de um profissional se isso está emperrando a sua vida, se você não consegue ir para frente por causa disso. Então, tem que se cuidar, beleza? Combinado? Nosso momento hipertexto, ele traz a palavra realidade. O que é realidade para você? No mundo que a gente está vivendo hoje, existem várias realidades. Tem a sua realidade, a minha realidade. Mas dentro do que nós estamos falando aqui, como nós estamos falando dessas distorções, que não são reais muitas vezes, são coisas que nós produzimos, nossos pensamentos, eu parei para analisar o que é realidade dentro da psicologia. Olha só que interessante isso daqui, ó. Na psicologia, a realidade é um conceito que se relaciona com a forma como as pessoas percebem o mundo e interpretam. A realidade é complexa e dinâmica, pois é influenciada por diversos fatores, como a cultura, história, as relações sociais e as vivências de cada um. Cada pessoa tem uma percepção individual da realidade. Bom, esse aqui é o que a psicologia diz. Mas eu vou trazer para você o seguinte: existe uma realidade. Uma realidade, como eu falei, que nós estamos num grande conflito. Uma realidade onde Satanás está colocando na sua cabeça que você não é capaz, está colocando um monte de distorção para você. Uma realidade que Jesus morreu por mim e por você, ele ressuscitou, ele está do meu lado, do seu lado, para nos ajudar a cada dia a vencer essas dificuldades que nós temos. A nossa realidade é um céu, é um Jesus que vai voltar para nos buscar. A gente tem que se preparar, temos que estar junto. E para isso nós temos que eliminar essas coisas ruins que passam na nossa mente. Para essas distorções, vou dar até alguma dica para você aqui. Por exemplo, o que ajudaria você pôr metas. Mas não coloca uma meta inalcançável. Coloca uma meta simples. Ah, eu vou ler a Bíblia toda. Não, eu vou ler um capítulo por dia da Bíblia. Tenta. Começa com isso daí devagarinho e você vai passando e você vai conseguir levar para as coisas maiores. Entendeu? Isso é uma realidade. E a nossa palavra realidade, dentro do momento hipertexto, eu trago para você aqui, né, a rede semântica é o seguinte: realidade, um contexto, condição, uma verdade, um ambiente. Essas são as palavras que eu trago para você aqui. Dá uma refletida sobre isso que eu falei e qual é a palavra que você pensa dentro de tudo que a gente está estudando aqui. Coloque aí no comentário que eu quero ler e quero poder responder o seu comentário. Para pensar uma coisa aqui comigo. Às vezes nós temos tantos pensamentos ruins e negativos que isso já ficou normal na gente. A gente nem percebe que está envolvido nisso. A gente tem que ter essa percepção, tentar enxergar isso e ir para o lado de Cristo, como nós falamos, ter bons pensamentos. Você quer ver uma situação interessante? A gente está falando sobre Filipenses. Falamos na semana passada, estamos estudando o texto novamente. Lembra que Paulo escreveu essa carta numa prisão? Ele estava preso e estava na iminência da morte dele. E essa carta para os filipenses, se a gente parar para analisar, ela está falando de alegria. Paulo fala no final dela, alegrem-se. Lembra das irmãs lá que estavam com os problemas? No capítulo 4 ele fala sobre essas irmãs. Gente, para com essa contenda aí, vamos se unir em Cristo, vamos ter os pensamentos de Cristo, vamos ser felizes. Paulo está passando por uma situação completamente assim adversa, mas ele está procurando enxergar a alegria em Cristo. Para vencer essas distorções, eu dei uma dica para você aqui, da gente colocar metas, é autodisciplina, é tentar vencer a cada dia, melhorar a cada dia. Deus não cobra de você perfeição, Ele cobra um aperfeiçoamento.
Coloca uma coisinha na sua cabeça aí. Pensamentos se tornam ações. Ações se tornam hábitos. E hábitos vão guiar a nossa vida. E mudar hábito é complicado, é difícil. Não é fácil, mas não é impossível. Tudo posso naquele que me fortalece. Pega essa promessa para você, meu saleiro. Pega essa promessa para você, minha luminária. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem disse isso foi Paulo. Uma pessoa que sofreu pra caramba. Se a gente parar para analisar o sofrimento de Paulo, meu irmão, é fichinha o que a gente passa. Paulo fala, né, que ele carregava as marcas de Cristo. Naufrágio, espancamento, apedrejamento e por aí vai. E esse homem, pertinho da morte dele, ele fala o seguinte: alegrem-se. Se a gente pode falar o livro de Filipenses, uma palavra que define esse livro é alegria no Senhor, né? Foi 3 palavrinhas. Alegria no Senhor. Você lembra do paralítico do tanque de Betesda? Jesus curou, mandou ele andar, mas Jesus fez outra coisa com ele. Falou que os pecados dele estavam perdoados. O pensamento de que aquela doença era culpa dele, por um pecado que ele cometeu, estava atormentando a mente daquele homem. E Jesus curou ele naquele momento, tanto física como mentalmente. Jesus pode curar a gente fisicamente, mentalmente. Mas é aquilo que eu estou trazendo para mim. Eu volto a repetir, a lição vai repetir isso. A repetição leva à perfeição. Dentro do contexto que nós estamos falando aqui de mudar os hábitos, de buscar coisas boas. Então, se você tentou hoje e não conseguiu, amanhã você tenta de novo. Como eu falei aqui, mudar hábito não é fácil. E a gente tem falado aqui de Filipenses 4:8, já falei para vocês várias vezes. Mas vamos finalizar aqui lendo esse texto. Quero ler para você. A tradução é do Beto Marcati, tá bom? Finalmente, meus saleiros e minhas luminárias, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Entendeu? Tudo que é bom deve ocupar essa mente bonitinha que você tem aí. Vira crente. Que Papai do Céu te abençoe muito. Você pode tudo naquele que te fortalece, meu jovem. Creia nisso. Essas distorções, se você tem alguma, eu tenho várias, tá? E estou pedindo a Deus para mudar. Estou falando para vocês que eu estou me aprofundando nessa lição, estou lendo sobre a saúde mental e a gente precisa muito disso nos dias de hoje. O grande conflito é real, a sua mente é o alvo, mas em nome de Jesus, você vai entregar essa mente para Ele, para o Rei do Universo, aquele que morreu por você. Beleza? Combinado? Fechado? Então aguardo vocês aqui semana que vem. Um abraço. Fui.